Voltamos conversando hoje com a psicopedagoga Laura Monserrat. Há pouco falávamos sobre os limites, de uma forma muito prática, o que nós podemos, o que nós não podemos fazer em casa. Quando eu falo podemos, é o que já foi pesquisado, já foi visto que dá certo, ou outras coisas que a gente faz até com boa intenção, Laura, e na verdade é um desastre. Então vamos lá nessa negociação diária. Você falou arrumar o quarto, ajudar a limpar a mesa. Gente, são tarefas tão simples, mas não é fácil você convencer os pequenos a participar disso em família, né? É verdade. Então, é lógico que não existe um jeito só de fazer, porque a gente costuma dizer que existem várias infâncias, dependendo da cultura, dependendo da religião, dependendo sei lá, dos costumes da família mesmo, de né? cada família. Então, são várias infâncias e várias crianças. Não tem uma receita que dê certo para todo mundo. Sim. Mas acontece que educar não é negociar. Educar é você desenvolver no sujeito algo que ele precisa aprender para viver com, para conviver. E negociar é você ensinar o sujeito a fazer uma troca e fazer aquilo que ele precisa fazer porque ele vai ganhar algo. Então eu vou trocar de palavra, gente, para ver se eu consigo aqui. Combinados. Melhora um pouco? Melhora bastante, porque nos combinados, desde que seja combinado e não unibinado, né? Porque os pais chegam e dizem assim, olha, a gente já combinou, você tem que arrumar a sua cama. Ele não combinou. Participou dessa combinação, né? Então, é lógico que os combinados ajudam, mas existem regras que são as regras daquela família, né? E que ele precisa aprender, a gente não nasce sabendo. A gente precisa aprender. Então, se as regras daquela família é todo mundo sentar na hora do almoço para comer, aquela criança precisa aprender essa regra. Mas né? as regras prevêem também as sanções. E aí é que eu chamo, que eu estou falando em combinados. A gente pode, por exemplo, que eu falei em trocas antes, né? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, nós podemos fazer isso, que é algo que a criança, de repente, quer muito. Eu acho Tudo bem? Eu acho que se a gente fizer um combinado, de olha, o combinado é que a gente precisa fazer. Aí a criança não fez, você diz, então, nós combinamos, ou ficou, a regra é essa, se não for combinado, a regra é essa, e você não fez. E agora? Como é que nós vamos fazer? A princípio, Piaget dizia que a sanção, ela precisa ter a ver com a transgressão. Né? Então, eu tinha essa regra para cumprir, não cumpri, e então não adianta eu perder a bicicleta no Natal. Eu preciso ter, então, você precisa arrumar a sua cama. Você não arrumou a sua cama na hora de sair. Então, na hora de passear, você vai precisar arrumar a sua cama antes. Né? Quer dizer, a sanção não vai ganhar o prêmio, não arrumou a cama mais, está na hora de ir para a balada. Então, vai, ainda dou um dinheirinho, ainda, né? Entendi. E, então, as regras ficam sem função, né? E aí eu só consigo, do meu filho, do meu adolescente, assim, ó, se eu te dou o dinheiro da balada, se você arrumar o quarto. Não, você só vai para a balada depois que você fizer a tua obrigação, que foi combinado, ou que está sendo ensinado para você. Né? Então, porque quando a gente fala em negociação e troca, num mundo consumista como o nosso, fica muito material. Né? É verdade. Muito material. O dar algo em troca. Então, né? faça isso que a mamãe te dá a bolinha que você quer. Né? Faça aquilo porque daí amanhã, depois a mamãe faz a sobremesa que você quer. Então, fica tudo muito material. E não é assim, meu filho, você precisa aprender a fazer suas coisas. Faz parte do teu processo de crescer e de educação que você aprenda a fazer por si. E é lógico, no começo é chato, no começo é ruim, a mãe entende, mas você precisa fazer. E se você precisar, eu vou te ajudar agora no começo. Mas depois, olha como você já consegue fazer sozinho isso. Ô, Laura, vamos falar um pouquinho para os professores agora? Porque tem muitos professores hoje angustiados. Porque, de fato,
eles são interessados, eles querem ensinar, eles querem poder desenvolver a sua profissão com paz, num ambiente que propicie isso, e muitos não estão conseguindo. Enfim, como lidar hoje com essa indisciplina que é tão presente, principalmente quando a gente fala aí dos meninos do ensino médio, quando eles já têm uma autonomia maior? Na verdade, eles não têm uma autonomia maior, né? Eles estão querendo conquistar, são mais né? regidos pelo prazer do que qualquer outro. Opa, só querem fazer o que é um querem, outro olhar né? interessante. Porque a autonomia é o poder me autogovernar e eu poder dar verdade. conta e poder até arcar com as consequências da minha E saber os liberdade. seus próprios limites, né? Agora, quando eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não respeito o professor, não respeito, isso não é autonomia. Isso é uma capacidade que não foi desenvolvida, né, no sujeito. Que eu chamo de... nós estamos ensinando hoje as pessoas a serem só viventes e não conviventes, né? Então, na escola, o que a escola é? Um espaço público. Espaço público existe... num espaço público existem bens que são comuns, existem regras que são comuns para a gente poder conviver. No espaço privado, eu posso fazer do meu jeito, aquela família pode funcionar daquele jeito. Agora, se as famílias quiserem que a escola atenda... Tenha o mesmo comportamento. Que a criança em casa, eu vou ter uma bagunça E, infelizmente, na escola. muitos pais chegam com essa demanda, reclamam, não conseguem entender. Então, o espaço público, ele precisa de umas regras que são diferentes das de casa. E Mas partir para o enfrentamento, será? Ou a situação fica mais tensa? Vamos imaginar um conflito dentro de sala de aula. Eu tenho visto imagens na internet que às vezes eu fico muito chocada, de alunos partindo para agressão física contra professores, professores atirando objetos, cenas que você não via dentro da escola. Porque nós estamos perdidos, de extremo né? estresse. A gente está perdido. Porque o que a gente está achando que é a solução para pessoas que não tiveram uma aprendizagem de como ser humano, né? Então, a gente está achando que a solução é voltar para o autoritarismo, que vai fazer e não tem conversa. Só que o jovem de hoje não se submete como a gente se submetia há muitos anos atrás, que o professor dizia, vai fazer, e você engolia, o pai não precisava nem falar, ele só olhava e você já sabia que era para fazer, porque se não fizesse, alguma coisa ia acontecer. Então, a gente não consegue mais ser autoritário como antigamente e não descobriu o caminho dos combinados na escola. Então, a gente chama isso de enquadramento. Quando a gente vai começar uma aula, a gente vai começar combinando. Qual é o horário de começar? Qual é o horário de terminar? Eu dou aula na pós-graduação, no 3º grau, e a hora de começar é 7, mas os alunos chegam às 8. Até lá tem problema, A hora de sair às 11, mas eles saem às 10, porque o ônibus... Eu digo, tudo bem, na hora do combinado. Eu digo, então vocês estão dizendo que a gente vai entrar às 7h30, vai sair às 8h30 para o intervalo, volta às 9, e aí das 9 trabalha até às 10 e vocês vão embora. Eu estou recebendo aqui por 5 horas aula e vou continuar recebendo. Vocês estão pagando por 5, mas vão receber por 2h30. Então, vocês escolhem. Não, mas eu estou pagando, eu quero. Então, como é que nós vamos combinar? Então, 7h15 para começar, tira 15 minutos do intervalo, põe mais 15 minutos na saída. Já melhorou, né? Mas quem que tem que decidir isso? Não sou eu. Eu coloco na mão deles, né? É lógico que o adolescente que não aprendeu a pensar, a gente vai ter que usar outros recursos. Mas não adianta ser no grito nem atirando coisa. Bom, a gente vai fazer o nosso último intervalo desse papo e daqui a pouco eu vou perguntar a opinião da Laura sobre a lei da palmada, que foi outra questão bastante polêmica, já foi decidida, enfim. Mas vamos ver o que ela pensa sobre isso daqui a pouquinho.